Bora aprender como montar um sensor? Pois é, então fica aqui nesse vídeo. Trouxe uma montagem extremamente simples, fácil, para a gente descobrir se esses sensores estão ou não bons. Ah, e se gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Forte abraço! Vamos ver se a gente inicia então esse... Eu não chamaria de aula, mas chamaria assim uma relação, uma junção do que foi já uma aula e do que seria então o assunto prático propriamente dito. Então o que a gente está vendo aqui é um pequeno esquema, é claro, né, um esquema resumido do que seria os sensores que a gente vai ver nas máquinas, né? Então o que você tem muitas vezes numa máquina, por exemplo, mesmo uma reta comum, uma reta, quando eu digo reta comum, uma reta que tenha lá seu corte de linha, retrocesso, limpa-fio, mesmo numa máquina dessa você tem sensores que estão, por exemplo, trabalhando lá no encoder do motor. Então lá no encoder do motor a gente vai dizer que você vai ter lá pelo menos 5 sinais diferentes. Aí vamos pôr aqui, vamos rabiscar aqui, 5 sinais. Desses 5 sinais, 3 eles vão se assemelhar, vão ser bem próximos um do outro. Que a gente vai falar que a cada 120 graus eles vão mudar de níveis. Quando a gente fala de mudar de níveis, ora ele vai estar em nível alto, tá? Vamos dizer 5 volts, e ora ele vai estar em nível baixo, vamos dizer 0 volts. E essa mudança de nível, ela tem muito a ver com o tal do sensor, né? Esse sensor é o sensor que vai conversar com a automação para dizer para o usuário ou até para a máquina que, olha, a barra de agulha já está no ponto do motor superior. Olha, o motor já parou na posição da entrada do corte de linha. Olha, agora é o momento de dar o retrocesso inicial, agora é o final. Então esses tempos, quem avisa exatamente são sensores, nesse caso sensores de encoder. Então desses 5 sinais eu vou encontrar 3, que vai conversar com o motor, que a gente vai chamar lá na frente como U, V e W. Tá? E 2 dele, para completar 5, tem a ver com o que a gente chama de A e B. São o encoder propriamente dito. Esses 2 sinais A e B, eles vão variar a cada 1 grau ao longo do 360 graus lá da rotação da máquina. Então se você pegar um volante, você vai perceber que vai ter que dar 360 pulsos, né, para que esse ponto volte exatamente ao ponto de origem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu precisava que a gente saísse um pouquinho dessa questão teórica de resistores e tal, não que não seja importante, porque é graças a esses temas que a gente vai compreender tudo isso. Então o que eu trouxe para vocês aqui? Um pequeno quadro, um pequeno esquema aqui resumido, que mostra, por exemplo, 2 sensores. Chamei de sensor 1, tá? E sensor 2. Tá conversando, tá bom? Esquema extremamente simples, um LED e um resistor, tá? Como a gente vai trabalhar com tensões parecidas com 5 volts e 12 volts, o resistor que a gente pensou utilizar aí, acho que eu vou aproveitar e já falar aqui, vai. Até porque essa montagem, ela tá muito para essa parte aqui do curso. Então, vamos chamar de lista de material. Nada que depois eu não ponha lá no texto para que vocês tenham um pouco mais organizado isso. Então você vai precisar do quê? De um LED, tanto faz que cor e quanto você vai pegar, e resistor. Eu sugiro 1/8 de watts, e são esses pequenininhos, tá? Se você pegar menor ainda, menos que 1/8 de watts, também vai. Mas 1/8 tá bacana, que dá para você segurar nele também. Então, nesse material é só isso, é um LED e um resistor, tá? Se for montar mais de um, você pega aí quantos você achar razoável. São baratinhos. E o que vai ser feito? Então, dado o LED, né? Tá aqui o LED, tá? O desenho dele, com as suas 2 flechinhas dizendo que é um LED. E você vai colocar o resistor exatamente na parte positiva, tá? Onde vai. Então você vai ter um terminal e outro terminal. R1. Então esse resistor vai ser de 470 ohms. Vai dar para você utilizar. Se quiser, pretende ligar em 12 volts, eu sugiro que você pegue então um de 1K. 1 de K ohms.
Aí você pode colocar, quando você colocar em 5 volts, ele não vai ficar com um brilho muito forte, mas quando você colocar o de 12 volts, ele vai acender normalmente, tá? Agora para 5 volts, 470 ohms, ele tá bacana, tá de bom tamanho. Eu estou utilizando aqui um de 560, ele me atende muito bem, ele trabalha no range aí de 5 a depois até 30 volts aqui que for. Se quiser pegar, vou pôr o que eu estou utilizando aqui, que é um de 680. O que eu estou utilizando aqui é um de 680 ohms, tá bom? Quer dizer, tá razoável, né? Maior que 480 e menor que 1K. Então ele acende com brilho razoável para 12 volts e um brilho também razoável para 5 volts, tá bom? Então, vou pôr aqui ou 680 ohms. Ele vai atender, tá bom? Para os dois. Existem os resistores que a gente chama de pull-up, né? De pull-up. E o de pull-down. Esses resistores eles são posicionados na entrada da porta do microcontrolador. Esse MC é de microcontrolador. Para dizer o seguinte para a porta do micro: olha, você está em nível alto, né? Em high, nível alto. Quando alguém, tipo sensor, abaixar esse nível, você entenda tal coisa. Né? Então a ordem aqui é a seguinte: imagina que tem uma série de linhas chamadas de instruções, né, que a gente chama de código-fonte, escrito aqui dentro, né? São feitos pelo programador, engenheiro projetista lá, o programador, e que se em algum momento o nível dessa porta muda, tá sempre em alto, tá? Até porque tá vindo 5 volts aqui. Então se abaixar, ele vai dizer para o micro fazer uma outra função. Por exemplo, avise um erro tal, né? Ou execute tal função, faça tal coisa. É mais ou menos desse jeito que nosso equipamento vai funcionar. E para isso, obviamente, o sensor teria que estar bom, e essa conversa do out, né, da saída entre até o micro também teria que estar bom. Então, por exemplo, se isso aqui for um sensor Hall, que a gente chama, aquele sensor com imã, tem muito em pedal, né? Vou até abrir um aqui para a gente verificar, né? Olha aqui, olha que interessante, olha só. Eu tenho aqui então, olha só, quando eu faço isso, vê se essa câmera aproxima mais. Esse imã afasta e aproxima desse sensor, ó. Na verdade é um componente, parece um, deixa eu tirar ele daqui, parece um transistor, mas na verdade é um Hall, é um sensor Hall, tá? Ou seja, é um sensor que, se você encostar aqui no imã, eu vou pôr aqui, você vê que é um imã. Tá preso aqui, ó. É um imã. Esse dá pra você ver que é um imã, tá? Segurando a chave aqui, ó. Esse imã, quando ele encosta na cabeça aqui desse sensor, ele muda o nível, né? Ele muda o nível. Nesse caso especial, como é um sensor de aceleração, ele vai... E aqui que depois a gente vai conversar como vai ser útil esse tipo de gig de teste nesses 3 pontos aqui, tá bom? A gente vai conversar sobre isso aqui, já já. Então o que acontece? Quando esse imã encosta aqui, ele vai avisar num ranger, né, que a gente chama, né, e não mais o nível alto e baixo. Então imagina um plano cartesiano, onde eu vou ter um ranger de voltagem. À medida que o imã vai se aproximando do sensor, vai dando voltagens cada vez maiores, ou seja, um pouco distante, 2 volts, aproximou mais, 3 volts, aproximou mais, 4 volts, até o máximo de 5 volts. E essas voltagens diferentes vai dizer para a caixa, né, para o equipamento, para ele andar com velocidade maior ou com velocidade menor. Mas não deixa de ser uma informação aqui pela saída, pelo out, tá bom? O que nós estamos falando especificamente agora ele é 880, quer dizer, ou ele vai estar em nível alto, tá? Aqui em high, ou ele vai estar em nível baixo, aqui em low, tá bom? Ou 5 volts ou aqui em 0 volts, tá? A gente vai ter uma aula bem bacana, talvez para alguns fique confuso isso, porque a gente não viu ainda a lógica digital, né? Aí esses termos vai ficar mais tranquilo, mais fácil da gente entender por ter passado já essa aula lá de lógica digital, ok? E na lógica digital a gente pontua um pouco disso. Então olha só, o que eu quero que vocês entendam por enquanto aqui nessa aula, pura e simplesmente, que se você souber a utilidade desse LED com resistor, que é de perceber o seguinte: quando eu submeter esse LED e esse resistor a uma diferença de potencial, que a gente chama, né, a uma DDP, igual a 5 volts, por exemplo,
veja que o brilho desse LED vai ser um brilho razoável, que você fala, poxa, um brilho como se estivesse sendo alimentado. Então se eu pegar esse LED e colocar ele aqui, por exemplo, ó, o positivo que é onde está o resistor, tá bom? Bem aqui, ó, onde está meu VCC, e o negativo é o terminal onde está aqui o terra, esse terra aqui, GND, tá? Deixa eu chamar aqui de GND, o ground. Então quando eu colocar aqui, você vai perceber que o brilho do LED é um brilho bem razoável, não é um brilho denso, um brilho, pô, bacana, né? E ao passo quando eu colocar esse LED aqui, ó, daqui para cá, por exemplo, talvez nem acenda, ou talvez o brilho não seja tão interessante. Agora, por que eu tô pedindo para que vocês atentem a esse tipo de componente? Porque quando eu pego aqui, por isso o multímetro está aqui, ó, vamos pegar ele aqui para a gente tentar entender. Eu quero saber então aqui, desses 3 fios do sensor, que às vezes você vai encontrar desse jeito. Ó, eu separei aqui também, cadê? Um cabinho, que às vezes você acha assim, ó, o cabinho, né? Olha aqui. Cabinho, e aí no cabinho não diz para você quem é positivo, quem é negativo e quem é a terra. Muitas vezes você tem isso, ó, um fio de cor preta, um fio de cor branca e um fio de cor vermelha. Mas vamos combinar que ninguém tem a obrigação, e os engenheiros não têm, de deixar para você dizendo que o positivo então é o vermelho, o negativo então é o preto e o sinal então é o branco. Pode ser que não seja verdade. A gente pega muitos casos aqui que isso não é verdade. O ideal é que você meça primeiro, verifique, tenha certeza que isso é verdade. Senão você pluga esse conector lá no sensor e você queima ele. Trouxe um novo quando põe lá, porque inverteu esses terminais ou porque comprou um sensor com saída, né? VCC e GND em posições contrárias do original, você acaba queimando ele. Então se eu souber quais são as posições do que veio para me substituir e qual que é a posição do que estava lá original, eu consigo trocar ele sem nenhum problema, tá? Sem o risco de queimar. Então vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Percebe que se você pegar um multímetro e colocar a sua ponta vermelha aqui e a ponta na escala de voltagem, é claro, tá aqui em 10 volts, tá bom? Tô colocando aqui em 10 volts, tá? Pra gente poder medir uma tensão parecida com 5 volts. Vou aqui, venho aqui, coloco aqui e com certeza meu multímetro vai aferir aqui meus 5 volts, tá? Vai aparecer lá 5 volts. No seu digital ou mesmo analógico. 5 volts. Bom, o que diz para você que tem alimentação no sensor, tá muito bom. Só que às vezes não, muitas vezes nesse caso aqui, por exemplo, do PO-UP, né, resistor de PO-UP, quando você colocar a ponteira aqui, vai dar os 5 volts também. Por que vai dar os 5 volts? Porque o consumo aqui dentro do micro é extremamente baixo, então quase não flui corrente para dentro do micro aqui, e essa tensão de 5 volts flui por esse resistor, e não são valores nem tão baixos, mas flui por ele, e vai dar aqui a mesma tensão que deu aqui. E você simplesmente não sabe se aqui é o mais B, ou se aqui é o mais B. Tá? Você sabe sim que aqui é o terra, mas não sabe qual que é o mais B. Do mesmo jeito que pode acontecer isso aqui. Ó. Eu posso estar aferindo aqui e aqui não ter, ou melhor, aqui tem uma tensão de 5 volts também. Aqui vai ter 5 volts. Tá? Só que quando você tirar a ponta daqui e pôr aqui, você vai ter 0 volts. Achando que às vezes aqui é o terra. Então você pode pôr a ponta aqui e medir para cá, vai dar 5 volts. Porque como há um consumo extremamente baixo aqui, ó, essa condução vai dizer que esse ponto é terra, por conta desse resistor que está ligado ao terra. Mesmo o valor dele não sendo tão baixo. Tá? Então ele confunde, aqui não vai ter tensão nenhuma, de modo que eu meço aqui não tem nada. Tá? Por quê? Porque é um resistor de pull up, de pull down. Né? Ele está derrubando essa tensão aqui. De modo que esse sensor vai subir a tensão e dizer para o micro, olha, agora o sensor cobriu ou descobriu. Então ele muda o nível, ele vai estar sempre embaixo, quando o sensor cobrir ele vai estar em alto. Tá? Nesse caso é o contrário, ele vai estar sempre em alto, tá? Quando você cobrir o sensor ele vai para baixo. Então, por que esse teste é interessante? E a gente usa muito ele, viu? Muito ele. Porque eu faço isso, ó. A parte positiva eu coloco lá, né? E eu não preciso saber necessariamente onde é, só ponho. Onde der um brilho mais forte, ou ali é o VCC e aqui é o terra. Porque quando você pôr para cá, ele não vai dar um brilho forte. Por que não vai? Ele vai ter um outro resistor dando queda aqui. Então não vai dar um brilho forte. Assim sim vai dar um brilho forte. Ó. Esse dá um brilho forte. E esse não. Tá? Tá ok? Espero que você esteja entendendo. E aí vocês acabam
sacando, percebendo onde é o out, onde é a saída que vai informar para o micro, onde é realmente terra e onde é o VCC, onde é a alimentação do sensor. Isso ajuda demais a conta. Que às vezes acontece, às vezes escapa os fiozinhos, eles soltam, eles quebram, eles racham, a correia corta às vezes esses fios e a gente não sabe lá quem é quem, e aí você consegue descobrir com um simples teste desse. E você faz um monte de coisa, né? Eu vou lhe mostrar aqui outras coisas que dá pra gente ver aqui. Tirar. Quer se tornar um especialista em reparos de placas eletrônicas de máquina de costura industriais? Então acesse o link na descrição aqui abaixo para saber mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.